Boa tarde, segundos anos. Vamos aí dar início à nossa aula, tá? Segunda aula do bimestre, na qual nós temos aí como tema os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas. Os nossos domínios morfoclimáticos, deixa eu abrir aqui. Que são domínios morfoclimáticos, né? Vocês já estudaram isso em outras aulas, só que a gente sempre chamou de biomas, né? Então, são os nossos grandes biomas. Os nossos grandes biomas são 6, né? E a gente já, né, tem eles como bastante conhecidos. Só que agora nós vamos chamá-los de domínios morfoclimáticos. Morfo, né? Então, significa solo. Então, a morfologia é a escrita do solo. E clima, né, as variações climáticas dentro, né, dos nossos grandes biomas aí. Por isso que a gente vai falar de morfoclimático, né? Então, é a escrita do solo, a logia dos solos e as variações climáticas. E depois nós vamos ver aí as nossas bacias hidrográficas. As habilidades e competências, né, ler, interpretar e comparar mapas dos domínios, dos diferentes domínios morfoclimáticos e das bacias hidrográficas do Brasil. Reconhecer, identificar e caracterizar os distintos biomas brasileiros, considerando as diferentes escalas geográficas. Os domínios morfoclimáticos é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como o clima, a hidrografia, a vegetação, o relevo e o solo. É predominante de uma determinada área e a forma como eles se relacionam entre si. Então, a relação entre esses domínios naturais é que vai caracterizar a variação ou a característica daquele determinado bioma, ou da morfologia daquele solo, ou das variações climáticas existentes ali. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são 6, que é o amazônico, né, que é o nosso maior bioma, a caatinga, mares de morro, cerrado, as araucárias e as padrarias. Nós temos aí, né, vários geógrafos bem conceituados, né, dentro da geografia, só que o maior geógrafo brasileiro que estuda geografia física, né, é o Aziz Abissab, né? Então, o Abissab, ele descreveu o território brasileiro, né, dessa forma. E, assim, todos os estudos dele foram de forma empírica, então ele viajava o Brasil inteiro, ele ficava estudando, né, durante muito tempo aquela determinada região. Então, ele tinha bastante propriedade para falar, porque ele não fez os estudos baseados, né, em pesquisa. Então, ele fazia os estudos baseados mesmo na comprovação científica que ele tinha daquele lugar. Depois nós temos, né, um outro que é bastante conhecido, que é o Jurandir Ross, né, sempre também está aí. O Jurandir Ross também caracteriza o território brasileiro de forma empírica. E nós temos o Haroldo de Azevedo, né, que também traz, né, características semelhantes, mas com algumas diferenças do Abissab, né. Só que a gente tem aí o Abissab como nosso, né, principal geógrafo da geografia física, e ele diz que o Brasil é caracterizado da seguinte forma, né? Nós temos o nosso maior bioma, que é o amazônico, né? Nós temos o segundo, que é o cerrado, nós vamos ter, né, o nosso terceiro maior bioma em extensão territorial, né, aqui localizado na Mata Atlântica, né, ou Mata Litorânea, nós vamos ter a Caatinga, que está aqui no semiárido nordestino, as araucárias, né, aqui na região sul, e nós vamos ter as padrarias, né, que são os pampas gaúchos, ou os pampas sulinos, né. E nós vamos ter todas essas áreas brancas, né, que ele chama de faixa de transição. Então, por que ele fala que é uma faixa de transição? Porque é a aproximação de um bioma com o outro. Então, são espécies adaptadas, onde, né,
tem a Mata Atlântica, né? Inicia a faixa de transição, que é o agreste, né? E depois ela vai se adaptando à entrada do novo bioma, que seria o cerrado ou a caatinga, né? E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui a região da caatinga, né? Então, temos a faixa de transição, né, da mata dos cocais para poder chegar na vegetação ou nas características do bioma amazônico, né? Então, não é que termina um, começa outro. Então, tem no meio ali, né, espécies que vão se adaptando, tanto a um bioma quanto às características do outro. Por isso que ele denomina que é uma área de transição, né? Terminando um, vai se adaptando e começa o outro. Então, nós temos aí as nossas faixas de transição, né? Bem conhecidas também. E os nossos biomas, né? Que nós vamos ter aí, nosso principal bioma, né? Que é o morfoclimático amazônico. Então, o domínio da Amazônia, ele é caracterizado por ser um domínio com bastante vegetação e bastante hidrografia. Então, nós vamos ter aí a maior rede hidrográfica do mundo, né? Então, tanto em quantidade vegetal quanto em quantidade, em volume de água, nós temos aí bastante abundância nesse bioma. O domínio morfoclimático da Amazônia é o maior do Brasil, né, e está praticamente localizado em toda a região norte do país, né. O relevo trata-se de um domínio cuja composição se dá majoritariamente por terras baixas, então a gente fala as planícies amazônicas, ou seja, por locais de baixas latitudes e por grandes depressões. Então a gente vai ver que são terras, né, com latitudes baixíssimas, uma vez que nós temos áreas, né, que são bastante depressivas. O clima equatorial. Por que equatorial? Por causa da linha do Equador. Então, tudo que está próximo ali àquela, né, faixa da linha do Equador, nós vamos chamá-los de equatorial. Né? E as características do clima é quente e úmido, porque a quantidade de precipitação é muito alta nessa região, né? Devido à evapotranspiração das plantas e à grande quantidade no volume de água, nós vamos ter aí, né, altas precipitações, né, o ano inteiro. Então, durante todo o ano, é normal a gente ver chover na Amazônia, né? Dizem que chove todos os dias à tarde naquela região. A temperatura média costuma atingir, né, de 24 a 27 graus Celsius, né? Não é essa a temperatura predominante, mas, no geral, quando se tira a média, a gente tem aí esses índices. A hidrografia, né, é um dos pontos de destaque desse domínio, visto que nele fica situada a maior bacia hidrográfica do Brasil e a do mundo, a gente sabe disso, né? A bacia hidrográfica amazônica, né, ela influencia, né, no fato de a região apresentar um grande volume em quantidade de água, né? O solo, em sua grande maioria, o solo é composto por latossolos, formado em grande parte por material mineral, e agissolos, que apresentam uma separação bastante nítida, né? No geral, né, não são solos ricos, né, em quantidade de nutrientes, o que faz com que tenha toda aquela fertilidade na Amazônia, a gente sabe que é a grande quantidade de água paralelo à vegetação, né? Então, se a gente retirar ali a variedade de espécie, o solo em si não é tão rico, né? Além de alguns minerais em algumas regiões, né? Esses latossolos e agissolos, né, eles têm uma variedade de cor muito grande, né? E quando se tira ali as propriedades maiores, eles, né, costumam empobrecer-se muito fácil, ou de forma muito rápida. A regra geral, né, para o solo da região amazônica é que ele não possui um alto índice de fertilidade. Então, o que faz com que aquele bioma seja, né, o mais rico, né, em variedade de espécies, né, é a vegetação e a hidrografia. Além da localização, por ser quente e úmido, então é propício, né, para a composição da vida. A vegetação do domínio amazônico é bastante diversificada e perene, né? O que é uma coisa perene? Não vai acabar, né?
que não tem, assim, essa coisa, né? Não é que não acaba, né? Pode acabar dependendo da forma que se utiliza. Ou seja, não costuma perder folhas muito fáceis, né? Então, elas são fechadas, elas são, né, de longa duração, e a sua perenidade, né, varia de acordo com a utilização. Acaba, sim, se o homem destruir, né? Ao longo do ano, né, então elas ficam ali com suas folhas bem incorporadas o tempo todo. O aspecto vegetal varia conforme a proximidade dos cursos de água e subdivide-se em 3 tipos. Então, nós vamos ter 3 tipos de matas dentro da floresta amazônica. Nós vamos ter as matas de igapó, que são presentes em áreas constantemente inundadas, então são aquelas áreas, né, onde são úmidas o tempo todo. Geralmente as pessoas que moram nessas regiões, elas vivem em casas de palafitas, ou elas procuram, né, as regiões que não são tão depressivas, né, porque as áreas que são depressivas costumam alagar, né, durante todo o ano. Nós vamos ter as matas de várzea, que são presentes em áreas que são inundadas pelos rios de forma ocasional. É o caso, né, que é isso, o caso do Pantanal. Então, na época de cheias, nós vamos ter alagamentos, né, regiões inundadas. Na época de seca, né, ou no período de estiagem, como a gente fala, nós vamos ter, né, terra firme, e esses solos, eles, né, por serem úmidos e acabarem, né, ficando secos o tempo todo, eles costumam rachar com muita facilidade. Então, nós vamos ter aquele solo rachado, aquele solo seco, né? E nós vamos ter a mata de terra firme, que está presente em áreas que não são inundadas pelos rios, que é as nossas florestas normais. Daí nós vamos ter, né, o domínio da caatinga. O domínio da caatinga já tem características, tanto visual quanto física, totalmente diferente da Amazônia. Nesse domínio, nós vamos ter um relevo, né, nesse domínio, nós vamos ter, né, o relevo da Caatinga, né, localizado em toda a região nordeste do Brasil, né, e o relevo é formado por grandes depressões e planaltos, né, então nós vamos ter aí, né, uma variedade de altitude muito grande, né, nós vamos ter os planaltos, depois áreas depressivas, planaltos, áreas depressivas. O clima, ele é semiárido, né, contribui, e também nós vamos encontrar algumas áreas que a gente chama de chapadões, né, então é muito comum. O clima semiárido contribui para que haja um baixo índice de chuvas nesse local. A Caatinga, ela atravessa períodos de estiagem que é superior, às vezes, a até mesmo mais de um ano, né. Semiárido, porque costuma chover, né, se fosse o deserto do Saara, seria árido, porque não chove nunca, né, diferente da Caatinga, né. Esse fator é no terceiro ano que a gente explica isso. É por causa do Planalto da Borborema, né, que está localizado aqui no Oceano Atlântico. Então, qualquer dia eu explico para vocês a hidrografia do domínio da Caatinga, né, no que diz respeito a ela, a maior parte dos rios são temporários, né, temporários porque eles secam e no período quando chove, eles têm o período de cheia, né, depois, né, fica muito tempo sem chover, eles acabam, né, por causa da estiagem, secando, né, então são rios temporários. Se fossem perenes, é aqueles rios que nunca secam. Isso acontece devido às altas temperaturas da região e também devido ao tipo de solo, né? O solo do semiárido nordestino, ele não costuma apresentar boa permeabilidade da água, né? O que faz com que a água evapore e escorra com muita facilidade, né? Então, chove, ou a água escorre ou a água evapora. Ela não costuma permeabilizar, né, no solo com tanta facilidade quanto os outros. E por isso que acaba não retendo a água no próprio solo, né, com maior quantidade. Né. A má permeabilidade do solo tem impacto direto na quantidade de nutrientes, então, se eu não tenho umidade, né, eu não tenho boa fertilidade, quanto mais água é possível se reter no solo, mais nutrido e fértil ele se torna. Os solos, eles têm características de agissolos, que contém argila, né? Argila é aquele solo que a gente fala que é barro, né?
Na sua composição, por exemplo, eles têm mais nutrientes do que nos solos arenosos. Os solos arenosos é aquele solo que a gente chama de areia, né? Aquela terra branca, né? Fofa. A regra geral, a caatinga possui um solo raso, isto é, um solo cuja camada rochosa fica bem mais perto da superfície. Então, se a gente fosse fazer escavar, né, a gente ia encontrar camadas de rochas muito mais próximas do que os outros tipos de solo, né, que precisaria cavar metros, né, de distâncias para poder encontrar uma camada mais rochosa. A vegetação do domínio da caatinga, né, ela é um fato onde o solo ele é raso e, por ser raso, ele dificulta com que as raízes das plantas possam explorar o solo em grande profundidade, né. Por esse motivo, né, a vegetação ela é escassa na maioria das vezes, né. Altas temperaturas e pouca umidade não é permitido com que a vegetação se torne exuberante. E a gente encontra 3 tipos de vegetação no domínio da caatinga, que é o arbóreo. Vegetação arbórea é aquela vegetação de grande porte, né, onde tem o tronco muito grande, né, e ela cresce de 8 a 12 metros de altura, então, tipo, são as árvores, que a gente chama. As arbustivas, que é aquela vegetação de médio porte, né, e nós temos as herbáceas, que é aquela vegetação mais rasteira, vamos dizer assim. Um fato bem característico da vegetação da caatinga é que ela não consegue se adaptar às condições, é que ela consegue se adaptar às condições locais, né. Por exemplo, nós temos o cacto, o mandacaru, a mangambira, a carnaúba, o joá, então são, vegetações que são adaptadas àquela, àquele clima, aquele solo, aquele domínio. A carnaúba, ela tem uma espécie de cera que ela reveste as suas folhas e por ela revestir as folhas, ela costuma reter água, né. Então ela acaba não sofrendo com a escassez, né, do semiárido. O joá, ele acaba, né, criando raízes muito profundas e ele vai buscar água, né, em, outras camadas, abaixo do solo. Nós vamos ter a mangambira, o cacto, o mandacaru, que eles têm espinhos e por terem espinhos, eles acabam retendo a água e se tornam até plantas suculentas, né. Por esse motivo, elas são adaptadas àquela região, àquele bioma. O domínio dos mares de morro, né, esse é o nosso aqui na região sudeste, né, e em toda a parte litorânea do país. O Aziz Absabe, ele chama também de mamelonados, né, então é bem comum a gente ver essas duas expressões, domínios, né, de mares de morros e os mamelonados. Por quê? Porque ele fala que é como se fossem grandes mamilos, né, então o tempo todo. É um mar de morro, porque a gente observa o relevo e a gente vê, né, grandes extensões de morros. E ele fala que é mamelonado porque parecem mamilos mesmo, né. Que é aqui a nossa Mata Atlântica. O domínio dos mares de morros ocupa todo o litoral brasileiro, estende-se desde o nordeste até o sul do país. O relevo, né, dessa região deu origem à designação deste domínio morfoclimático, né, então as características do relevo deu origem, né, ao domínio, e ele caracteriza-se pela presença de mares arredondados ou mamelonados, né, a gente usa essas duas expressões. Os planaltos e as serras, dentre as quais se destaca a Serra do Mar. O clima do domínio dos mares de morros pode apresentar variações consoante as regiões. O clima tropical úmido é predominante, né? Nós temos aí, né, nessa região, porque nós estamos entre os trópicos, então nós vamos ter um clima tropical, quente e úmido também, né? Não tão quanto o amazônico, né? Porque a gente não está mais na faixa equatorial, mas a gente tem grandes quantidades pluviométricas aqui nos mares de morros, né? Do contrário, seria períodos de estiagem. Geralmente, a nossa temperatura varia de 20 graus Celsius, 18, até 22, 24 no máximo.
Por conta do. Aí vocês vão dizer, ah, mas a gente chega a 33, a 30 graus, né? Mas quando a gente tira a média, né, do maior com o menor, a gente fica aí nessa média, né? Por conta do clima tropical, das altas temperaturas, o índice de chuva é alto, né? Isso pode fazer com que as encostas não sejam tão seguras, né? Porque há o risco de desabamentos, né? Uma vez que o relevo é característico por morros, né? Ou mares de morros, então as encostas, por receber grande quantidade de chuvas, né? Ou se tornarem muito úmidas, elas podem, né? Sofrer desmoronamento com bastante intensidade. A hidrografia do domínio dos mares de morros, né, apresenta um vasto volume de água, então também, não tanto quanto ao amazônico, mas temos aí uma grande quantidade, né, hídrica aqui nesse bioma, ou nesse domínio, e nós vamos ter aí as duas maiores bacias hidrográficas, que é a bacia do Rio Paraná, que nasce aqui em São Paulo e deságua, né, entre a Argentina e Paraguai ali, né? Então ele percorre ainda outros países, o Rio Paraná, que era antigamente chamado de Rio da Prata, né? Então é muito comum, se caso vocês forem aí para o lado do sul, né, o Rio da Prata, que é o Rio Paraná, antigamente, porque era por onde eles faziam o trajeto, né, da mineração, né, de pratas, e dizem que era encontrado muito esse minério, né, nas proximidades desse rio, e além de fazer todo o transporte, né. E a do Rio São Francisco, né, que nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua, né, lá no Nordeste, no Oceano Atlântico. Aí também do Rio do Simão e o do Rio Três Marias, que é aqui também, né, na região, em São Paulo, que cruza também o estado de São Paulo. Apesar da abundância de água, uma grande parte dos rios, dos mares de morros apresenta sérios problemas relacionados à poluição e à contaminação, né? Esse fator aqui é por causa da urbanização e da industrialização, né? O solo do domínio dos mares de morros, relativamente, né, é predominante o domínio de massapê, então é aquela terra roxa, né? Ela é formada pela decomposição do granito e do gneiss na mata nordestina, né, onde tem massapê, é comum a gente encontrar até mesmo, né, alguns mangues e outras composições, né, que a gente chama de ecossistemas. Outro solo de destaque é o salmourão, que é formado pela destruição e a decomposição química do granito. A gente encontra muito aqui na região sudeste. Por conta da boa irrigação do solo dos mares de morros, ele é bastante fértil, né? Além de ter decomposição aqui de rochas, né? E todas as rochas contêm em si minerais, a gente tem grande quantidade de água. Então, esse solo, ele acaba sendo bastante propício. A vegetação dos mares de morros é uma das mais prejudicadas, né, no nosso país, no que diz respeito à preservação, à expansão da agricultura comercial, que desde a época como é que fala? Da cafeicultura, né, que a gente vem aí com a agricultura voltada para a exportação, né, explorando os solos, o desmatamento, né, que também por esse fator da economia e da industrialização e da urbanização, porque na região litorânea, onde nós temos aí os maiores índices, né, de população do país, as maiores cidades, os maiores, né, as maiores capitais, os maiores centros urbanos, as maiores aglomerações, né, são um fator que contribui para esse cenário, né, de devastação do próprio domínio. Na região, né, a vegetação típica é a da Mata Atlântica, né, também chamada de floresta tropical úmida, né, porque nós estamos aqui entre os trópicos. Devido à devastação ambiental, nós temos apenas 7%, né, da extensão original, que geralmente é em locais de difícil acesso, né? Então, se for aqui em São Paulo, nós vamos ter, tipo, lá para o Vale do Ribeira, mas ainda há quem diga que é mata secundária na sua maior parte. Aí nós vamos ter o domínio do cerrado, né, que apresenta já uma outra característica.
Né? O domínio do Cerrado, em sua maioria, ele é plano com pequenas ondulações, né? Então, não é uma planície, mas também não é um mar de morro, né? Ele já traz uma característica bem peculiar e bem mais fácil de ser analisada, né? Também nós temos grandes planaltos, algumas chapadas, mas na sua maioria, na maior parte, não é de grandes altitudes, vamos dizer assim, ou de altas altitudes. Ele é composto por grandes planaltos e chapadões. Esse domínio morfoclimático tem cerca de 50% da sua altitude entre 300 e 600 metros, né, de altura. Né? Não é tão, vamos dizer, variável assim. Né? Diferente do Mar de Morro, né, que nós, né, temos tanto áreas de 300 quanto nós temos 850 a variação entre a altitude. O clima é predominante, é sazonal, né, tropical sazonal, então tudo que é sazonal depende muito da estação do ano. A temperatura média da região ronda os 22 graus Celsius também. Aí vocês vão dizer, mas lá no Mato Grosso nós temos um calor desgraçado que todo mundo lá precisa ter ar-condicionado, né? Só que a gente vai sempre tirar a média, né, mínima e máxima e ver o que predomina. No entanto, a máxima pode ultrapassar os 40 e a mínima pode ficar abaixo de zero, né? Por isso que essa variação, resultando em grandes geadas. Trata-se de um domínio onde as estações do ano são bastante definidas. Chove bastante no verão e o inverno é seco. O local também costuma atravessar um período severo de seca de outubro a abril, que é o que a gente chama de sazonalidade, né? A hidrografia, né? A região central do país, o Cerrado é também chamado de caixa d'água do Brasil, por conta da sua hidrografia. Né? Em seu território estão localizados leitos e nascentes de rios e de 8 a 12 bacias hidrográficas brasileiras. São exemplo desses rios, o rio Araguaia, o rio Tocantins e o rio São Francisco. A hidrografia do Cerrado é responsável pela geração de energia de 9 em cada 10 brasileiros, por conta da importância desse domínio morfoclimático para os recursos hidrelétricos do país. Né? Então, além de tudo, né, é um dos domínios que é muito utilizado para o desenvolvimento econômico do país. O solo é tipicamente avermelhado, né? Então, todo solo que é avermelhado, a gente já considera que tem, né, quantidades de ferro, né, dentro dele, e pode ser arenoso ou argiloso. Os tipos de solo predominante nesse domínio são os latossolos, de cor avermelhada, amarelada. É um tipo de solo pobre em nutrientes, que cobre cerca de 46% do domínio do cerrado. É um solo profundo, diferente da caatinga. O podizolóico, que é um solo mineral fértil de cor avermelhada escura e de considerável teor de ferro. Esse tipo de solo é bastante suscetível às erosões. Ele acaba se quebrando, né, o pedaço inteiro. A vegetação do cerrado consiste majoritariamente em arbustos, né, então não é vegetação de grande porte, e árvores baixas, que não costumam estar concentradas em grupos. Né, então, às vezes, você vai ter lá os arbustos, né, as herbáceas, de repente você encontra uma árvore. Aí você tem, de novo, aquela vegetação rasteira e mais adiante encontra outra árvore. Né? Não é tipo aquela mata fechada, como a gente costuma analisar. Tipicamente, os troncos têm casca bastante grossa e aparência retorcida. As folhas costumam ser ásperas. Os impactos ambientais, né? O domínio do cerrado, né? Esse domínio foi o que mais foi danificado pelos impactos ambientais ao longo dos anos. Dentre as principais causas dessa degradação estão a contaminação dos rios, a abertura de rodovias, expansão de fronteiras agrícolas e as queimadas. Ou seja, por ele estar no centro do país, né, toda
estrutura que precisou ser feita para o desenvolvimento econômico acabou passando por ele, né? Se eu estou no meio e o objetivo do país é interligar, né, todas as regiões, é lógico, se fosse abrir uma rodovia, ia passar no meio do cerrado. Se fosse abrir uma ferrovia, vai passar no meio do cerrado, e assim sucessivamente. As matas das araucárias, então nós temos aqui na região sul, né, o que a gente chama dos pinheiros, né? Então, quem gosta aí de árvore de Natal, né, dos pinheiros natalinos, é esse tipo de árvore, né? Chamamos também a mata dos pinhais, ou a mata dos pinhão, seja lá o que for, né? Dos pinheiros. O relevo do domínio das araucárias é caracterizado, né, por fortes ondulações e por terrenos montanhosos, né, de aparência protuberante e formado pelo processo de erosão. Esse domínio se localiza no Planalto Meridional e tem uma altitude que vai dos 500 aos 1.300 metros de altitude. Então, nós temos aí uma grande variação também, né? Então, a gente vai ter regiões onde são mais baixas e, de repente, nos deparamos com um grande planalto. Parte do relevo das araucárias é formada pela ação da erosão em rochas de diferentes resistências. O clima é majoritariamente subtropical, porque já está abaixo dos trópicos, né, que nós também chamamos de temperado, e apresenta temperaturas médias que costumam variar de 14 a 30 graus Celsius. As estações do ano são definidas e, por isso, os invernos costumam ser rigorosos e os verões quentes. A distribuição das chuvas ao longo do ano costuma ser bastante uniforme. A hidrografia, né, possui um grande potencial, pois abrange algumas das principais usinas hidrelétricas do país, dentre elas a usina do Itaipu e a usina de Furnas. A drenagem dá-se principalmente através dos rios da bacia do Rio Paraná e da bacia do Rio Araguaia. 2 vezes por ano, muito dos rios desse domínio atravessam 2 períodos, o de cheia e os períodos de baixa nos níveis de água, né? O que influencia a quantidade de produção de energia hidrelétrica, né? Por isso que nós temos aí, como nossa maior quantidade aqui na região sudeste é dependente desses rios, nós vamos ter aí as bandeiras, né? Verde, vermelha e amarela. E de acordo com o nível que está a bacia hidrográfica, eles consideram que está em períodos de secas, em períodos de cheia. Esse solo apresenta umidade constante, que ocorre porque os rios das araucárias não secam, então são rios perenes. Isso faz com que a terra roxa seja naturalmente fértil e apropriada para o plantio. A vegetação do domínio é predominante da mata das araucárias, ou mata dos pinhais, ou dos pinheiros, também que consiste em uma floresta de pouca densidade. Por que de pouca densidade? Porque o tronco dos pinhais, geralmente, eles crescem bastante e vai ter a sua folhagem apenas na copa, na maioria das partes, né? No Brasil, ela concentra o único exemplo de coníferas, espécie cujo fruto tem formato de cone. A mata original se estendia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando uma área de cerca de 200 mil quilômetros. Devido à exploração para a produção de móveis, de papel, a vegetação foi significativamente reduzida, tanto que hoje não é mais utilizado para esse fim, e eles acabam fazendo o reflorestamento, né, para utilizar para o comércio. E, por último, nós temos aí o domínio morfoclimático das padrarias, ou os campos sulinos, ou os pampas gaúchos, né? O relevo, também chamado de pampa, o relevo desse domínio das padrarias, ele é baixo, com ligeiras ondulações, né, chamado de coxilhas, né? Por conta da amplitude desse tipo de relevo, a região é utilizada para a prática da pecuária, né? Então, é muito propício porque são campos. O clima
Pode ser dividido em dois diferentes tipos, né? As pradrarias temperadas são aquelas cujo clima varia entre temperaturas quentes e frias, de acordo com a estação do ano. O verão e a primavera costumam apresentar um grande volume de chuva. Já o inverno e o outono são tipicamente secos e frios. As pradrarias tropicais são aquelas que apresentam clima quente e seco durante o ano todo. A hidrografia do domínio das pradrarias, elas se destacam, né, por alguns rios, como o rio Ibiqui, o rio Santa Maria e o rio Uruguai. Esses rios apresentam grandes fluxos e são responsáveis pela drenagem ininterrupta deste domínio morfoclimático. Todos eles pertencem à bacia do rio Araguai. Então, são afluentes do rio Araguai, como a gente fala. O solo é geralmente profundo e de cor escura. A tonalidade da cor é originária da decomposição de uma matéria orgânica que é o cobre, né? Então, se for avermelhado, nós vamos ter o ferro, se for escuro, nós vamos ter aí o cobre, chamada humus. E esse humus, ele torna o solo muito fértil e, por conta disso, as pradrarias costumam ser utilizadas para a plantação, principalmente de alguns cereais. Em algumas regiões de pradrarias, o tipo de solo é arenito. Nesses locais, a agricultura é desenvolvida através do uso de máquinas e de técnicas de correção do solo. Outros dois tipos, né, de solos existentes nas pradarias são os paleossolos, que são os avermelhados, e os paleossolos claros, né? A vegetação do domínio das pradarias são cobertas por espécies herbáceas, né, e rasteiras. Então, a gente não vai ter, né, muitas vegetações de grande porte, com alturas que costumam variar de 10 e 50 centímetros, no máximo. E aqui nós vamos ter as faixas de transição, né, que o Aziz Abissab nos coloca. Então, entre o domínio, né, do Amazônia e as Guianas, aqui nós vamos ter o Planalto das Guianas. Depois, entre a Amazônia e o Cerrado, nós temos a Mata dos Pinhais. Nós temos entre o Cerrado e a Caatinga e a Mata Atlântica o domínio, a faixa de transição que nós chamamos de agreste. E as faixas de transição são áreas localizadas entre os domínios morfoclimáticos que os delimitam e apresentam características específicas, tá? E assim a gente finaliza a aula de hoje, tá? Boa semana para vocês, bons estudos, e o relatório será enviado, ok?